Bom dia, meus irmãos, graça e paz, feliz domingo de Páscoa, ressurreição de Jesus. Não se culpe mais, não se culpe mais. Jesus disse, pois eu também não condeno você, vá e não peque mais. Para algumas pessoas, às vezes, é mais fácil perdoar os outros do que a si mesmo. O sentimento de culpa é tão implacável que não lhes dá qualquer chance de descanso. Isso ocorre quando geralmente a consequência do pecado é insolúvel. A prática do aborto, a responsabilidade involuntária pela morte de alguém, são exemplos de circunstâncias que não podem ser resolvidas. Pessoas que passaram por estas e outras situações semelhantes podem chegar ao desespero, justamente porque não há retorno. Então aí está. Às vezes a gente faz coisas sem pensar e não deve ser feito. A responsabilidade é de cada pessoa. Aqui, como diz, a prática do aborto, a responsabilidade é de cada pessoa. Tá bom? Então, e aí está um pedacinho para vocês pensarem um pouco. A mulher pega em adultério na história que Jesus contou também não podia voltar atrás. O adultério já havia consumado. Tente imaginar a vergonha que ela sentiu, o seu pecado sendo exposto diante de uma pequena multidão. Além de sentir-se culpada e arrasada, ainda tinha de aguentar as acusações das outras pessoas. Olha que vergonha. Então, por quê? Já tinha consumado. Pegaram ela em prostituição. Naquela época, quando pegavam uma mulher em prostituição, ela era apedrejada até a morte. Tente imaginar a vergonha que ela sentiu, todos sabendo que ela era uma adultéria. Então aí está. Jesus foi tão misericordioso que, ao invés de condená-la, livrou de toda acusação. Cristo provou àquelas pessoas que todas eram pecadoras, exatamente como aquela mulher. Exatamente como aquela mulher. Todos nós somos pecadores. O sacrifício de Cristo na cruz pagou integral e definitivamente a dívida que tínhamos com Deus, referente a todos os nossos pecados. Para o Senhor não há distinção de pecado, não há um pecado maior ou pior do que o outro. Ele estende o seu perdão a todas as pessoas que se arrependem e pedem perdão, seja qual for o seu pecado. Deus falou que, se você se arrepende dos seus pecados, Ele pega todos eles e joga no mar, no lugar mais fundo que tem, e Ele esquece dos nossos pecados. Olha que Deus é bondoso, é maravilhoso. Se você está remoendo sentimento de culpa por algum pecado que cometeu, confesse-o a Deus e confie no seu perdão. Não peque mais. O pecado, ele está em nossa volta, está nos remoendo. Temos que estar conectado com Deus para evitar pecados, pecar. Então temos que estar com Jesus. Vamos pular um pouquinho, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então vamos procurar Jesus, confessar, vamos entregar o nosso coração a Ele, com fé, para que nós sejamos salvos e não pecar mais, tá bom?
Então aí está. Jesus disse, eu também não condeno você. Vai e não peque mais. Ele te perdoa e diz, vai e não peque mais. Não, ele te perdoa e você fica pecando. Não faça isso, tá bom? Deus te abençoe, te guarde. Que essas palavras sejam entradas no nosso pensamento, sejam colocadas no nosso coração. Que a luz divina venha nos abençoar, venha nos clarear, para nós entendermos. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.